voz, tá bom? Tá bem. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodhanandana Vrajajana Ranjana Yasodhanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari. André, você está sem som, André, abre o microfone. Ai, gente, desculpa. Vamos lá novamente. Vamos com as reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Leitura em sânscrito, canto 1, capítulo 4, o aparecimento de Sri Narada, verso 26. Evam pravirtasya sada, bhutanam eshrasi divya, sarvatmakena piyada, natushyadirdayam tataha. Verso 27. Nati prasiddhadirdayak sarasvatyastate shushao vitarkayam viviktasta idam shobhasha dharma viti. Tradução. Verso 26. Ó Brahmanas, 2 vezes nascidos, embora ele se dedicasse a trabalhar para completo bem-estar de todas as pessoas, sua mente ainda não estava satisfeita. Verso 27. Assim, o sábio, estando com o coração insatisfeito, começou de imediato a refletir, porque conhecia a essência da religião e disse para si mesmo. Mais uma vez, verso 26. Ó Brahmanas, 2 vezes nascidos, embora ele se dedicasse a trabalhar para o completo bem-estar de todas as pessoas, sua mente ainda não estava satisfeita. Verso 27. Assim, o sábio, estando com o coração insatisfeito, começou de imediato a refletir, porque conhecia a essência da religião, e disse para si mesmo. Gratidão, Namastê, Hare Krishna. Om Bhagavata Chimirandasya Viranjana Shalakaya Chakshurun Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Ichidamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Desatarini Om. Bem,
Muito bom dia a todas as pessoas presentes aqui na sala. Muito obrigado às sacerdotisas que nos conduziram, né, através do caminho dos mantras e, enfim, tornaram nossas vidas, né, mais completas, auspiciosas e nos impulsionaram para um pouco mais perto ou próximo da nossa realização última, que é a nossa autorrealização, o nosso autoconhecimento enquanto almas, seres transcendentes destinados a o estado Ananda, que é a nossa condição permanente de ser. Também gostaria de, né, agradecer a Andréia pela participação com a leitura dos mantras e a todas as pessoas aqui presentes na sala. Então, agora vamos fazer a dissertação. Olha só, é muito comum, quando a gente, né, observa esse verso, ó Brahmana, 2 vezes nascido. Né? Brahmana aí significa professor, pessoa erudita, pessoa de conhecimento, né? 2 vezes nascido é justamente aquela pessoa que nasceu no ventre, né, da mãe biológica e está nascendo no ventre da mãe transcendental, que é a transcendência. Então, está fecundando a transcendência. Então, essa pessoa que fecunda a transcendência é uma pessoa rara, relativamente rara. A metáfora que nós utilizamos é a metáfora da fecundação humana mesmo, né? São um grupo de almas, pessoas que estão tentando conseguir a vaga para o nascimento humano. E aí, algumas delas conseguem, né, esse nascimento humano. São, para cada vaga, mais ou menos 500 milhões de candidatos para conseguir conquistar essa vaga. E nós conseguimos. Então, nós passamos na primeira instância. Né? É como entrevista de emprego, vestibular, nós passamos na primeira instância. E agora nós estamos sendo observados para a segunda instância do processo, né? Que é justamente a fecundação transcendental. A diferença é que, uma pequena diferença, é que, no caso da fecundação humana, é uma vaga única para 500 milhões de pessoas. Tem casos de mães, né, que tem mais que um óvulo, então, mais que uma pessoa nasce. Mas, no caso da transcendência, cada alma tem, né, na metáfora, um óvulo fecundável. A transcendência é fértil. Então, não há... nós não precisamos competir entre nós para disputar uma vaga na transcendência. Cada uma de nós tem, metaforicamente, né, na analogia, um óvulo fecundável. Agora, o que nós precisamos fazer, a epopeia, que é a caminhada, a jornada até esse óvulo, para fecundar esse útero, né, que é a transcendência, que é o útero definitivo. Observem que, para cada útero que nós deixamos para trás, o próximo fica maior, mais expansivo. Né? Imagina você que o primeiro útero é o útero do pai, o útero masculino, que é uma espécie de incubadora nanotecnológica em que consegue preservar 500 milhões de bebezinhos num único local. Esse útero, ele é um reservatório, ele não tem a prerrogativa de fecundar ou de nutrir o ser em espaço para que ele se desenvolva. Então, ele precisa ser transferido para o próximo útero, que é o útero da mãe. E aí, nesse útero da mãe, essa pessoa vai ter espaço, então a dimensão fica, assim, muito grande. Muito grande. Então, esse ser consegue se desenvolver e alcançar uma forma, um corpo, equivalente ao tamanho do útero.
E, proporcionalmente falando, o nascimento ali, no útero da mãe, é o equivalente, 9 meses, é o equivalente de 90 anos fora dele. Então, para nós aqui, o que é 90 anos, para o bebê, o feto, 9 meses, em termos relativos do tempo, é equivalente. Então, o bebê passa uma vida inteira no útero. O espaço, né? Ele tem todo um ecossistema ali dentro e ele vive ali por 9 meses, 9 longos meses. Então, quando o bebê está um ancião de 9 meses, daí então ele é expelido do ventre, do útero da mãe, e ele então é acolhido no próximo útero, que é esse útero onde você está agora interagindo. De repente você sai, olha para a natureza, olha para o céu, olha para as galáxias, né? De repente você pega um avião, voa no alto e você vê o céu, as nuvens, o horizonte, né? De repente nós jogamos um telescópio, o James Webb, Hubble, e a gente consegue ver as profundezas desse útero, são as diferentes galáxias, o tecido, e esse é um útero. Tá? Nós estamos vendo no terceiro útero. É dito que 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, né? Então a gente já passou por 1, 2, agora estamos no terceiro. Tá bom, né? Acho que tá bom. Então, desse útero aqui, e vocês observem que para cada útero, como eu disse, o espaço aumenta. Então o processo, ele é progressivo e ele se expande a cada novo útero, tá? Então, é muito, assim, é racional você fazer uma aposta de futuro com base em estatística. Por exemplo, é racional dizer que o Sol vai nascer amanhã. Mas é claro que o Sol vai voltar amanhã, mais uma vez. Eu sei. Quer dizer, nós temos essa aposta racional de que o Sol vai nascer amanhã, vai aparecer amanhã. Mas você tem certeza disso? Você pode afirmar categoricamente, absolutamente certeza? Pode ser que vamos colocar aí uma teoria de conspiração. Um alienígena interessado nos nossos recursos naturais, água, por exemplo, explode o nosso Sol com um canhão de antimatéria e pronto. Vamos imaginar que uma situação dessa acontecesse. Isso é lógico, é uma teoria de conspiração que ela não é muito bem fundamentada, ela pode ser refutada com uma certa facilidade, tá? Não vamos se assustar com isso daí não, tá bom? Que o pessoal gosta de colocar essas coisas aí e tal, mas eu não sou dessa linha aí não. Nós podemos refutar esse argumento aí, como eu disse, com uma certa facilidade. Tá? Então não vai acontecer isso. Os alienígenas, os aliens, né, os habitantes de fora, eles costumam ser, né, superiores em termos de empatia, moral e ética. Principalmente quando eles conseguem vencer distâncias universais ou distâncias cosmológicas, é porque eles alcançaram o nível de tecnologia e desenvolvimento de civilização. E somente aquelas civilizações que conseguem estabelecer paz entre si é que conseguem produzir intelectuais ou gênios suficientes para produzir tecnologia capazes de vencer distâncias cosmológicas ou universais. Então, civilizações agressivas, como civilizações humanas, por exemplo, não têm tecnologia suficiente porque nós matamos os nossos gênios nas guerras ou nas doenças. E aí não tem produção tecnológica suficiente. Mas, na medida em que nós nos pacificamos, aparecem mais gênios e aí sim a gente consegue tecnologia suficiente. Então, toda civilização que consegue vencer distâncias cosmológicas é porque já venceram a violência interna e permitiram a produção de intelectuais gênios capazes de gerar tecnologia de futuro. Então, se vier um alienígena na Terra, pode ter certeza que essa pessoa tenha uma certa capacidade moral superior a ponto de respeitar a nossa vida efêmera e até auxiliar, de certa forma. Inclusive, é assim que os Vedas chegam na Terra. Tá? Mas, voltando ao ponto, cada vez que nós superamos essa estatística, essa aposta racional, ela não é absoluta, ok? Mas é racional. Assim, a probabilidade de ser contrário é menor do que a probabilidade de ser assertiva. Então, se a gente pega o histórico estatístico das nossas transferências de úteros, do masculino para o feminino,
aumenta o tamanho. Do feminino para a natureza, aumenta o tamanho. Como será o próximo? Para ser racionais, não para jogar com fé, é uma aposta de fé também, mas uma aposta racional, baseada em estatística. Então, você sai de um menor, aumenta, depois vem para um bem maior. O próximo é infinito. O nosso universo, ele é finito, porém inatingível. Então, ele se torna, metaforicamente, infinito. Tá? Agora, o transcendente é infinito por ser infinito, por não ter bordas. O nosso universo tem bordas. Nós só não temos tecnologia para alcançar essas bordas, porque ele se expande numa velocidade maior que a nossa capacidade de enxergar a fim. Então, nós vamos dizer que ele é infinito. Do ponto de vista técnico ou prático, ele é infinito, porque nós não alcançamos essa etapa final, logo ele se torna infinito, paradoxalmente. Mas a transcendência é infinita por natureza, sem bordas. Então, a coisa fica grande, cada vez maior. E agora que você está nesse universo, ou nesse útero grande, se fizer a proposta de voltar para o útero, possivelmente, né, você vai rejeitar essa proposta, porque você tem aqui possibilidades de andar de bicicleta, né, fazer amor, ouvir música, dançar, sabe, passear na floresta. Então você tem mais liberdade. Quanto maior é o útero, a logística ao seu redor, mais liberdade se tem. Tá? Então, o próximo útero fecundável, que é a transcendência, fica bem maior e mais variado, é mais prazeroso do que esse. Sempre que nós passamos do útero anterior para o próximo, a nossa tendência é se adaptar a esse e não retornar mais, não querer retornar mais ao anterior, não é? Então, quem experimenta um sabor superior, raramente se readapta novamente a um sabor inferior, porque experimentou o sabor superior. Quem experimenta a liberdade, raramente decide pelo autoaprisionamento. Aqueles que são livres amam a liberdade. Tá? Então, o útero transcendente, ele é fecundável. E cada uma de nós tem o potencial de fecundar esse útero. Não há disputas. Cada uma de nós, almas, tem um óvulo fecundável, né, para ser metafórico aí. Tá? Agora, tem que se fazer, né, o caminho. Como é que a gente sabe se esse caminho está sendo feito, se essa rota está sendo feita, até que se alcance esse óvulo fecundável aí, né? Até que se rompa essa bolsa, né? E esse nascimento transcendente se dê. Como é que a gente sabe que nós estamos indo na direção que indica ou indicaria que nós estamos próximos ou alcançando, né, essa meta aí a qual nós estamos destinadas? Quais seriam os sintomas? Se tivesse algum sintoma, se a gente pudesse verificar aqui agora, na nossa condição atual, não na condição de seres muito iluminados, raríssimos, videntes, místicos, absolutos, nada disso. Vamos jogar com a esmagadora maioria de pessoas existentes, ou seja, nós, pessoas como nós. Você e eu, que tem que ir no supermercado, tem que escolher as frutas, e tem que mudar de supermercado porque aquele preço está muito caro. Gente como nós. Como é que você saberia se você está fazendo esse caminho? Esse verso está indicando. Quais são os sintomas de quem está fazendo o caminho e de quem não está fazendo o caminho? Aí está o verso indicando os sintomas. Olha só. Muito embora ele tenha se dedicado a trabalhar para o bem-estar completo de todas as pessoas, sua mente ainda não estava satisfeita. Vocês já ouviram? Tem pessoas que vão falar assim, eu não preciso, né, de nenhuma prática religiosa, de nenhuma religião, ou de nenhum processo, eu faço bem. Eu já faço bem. Eu já faço o meu caminho. Eu tenho a minha compreensão, eu tenho o meu caminho, eu já faço bem, e eu acho que isso é o que tem que ser feito. Uai, tá certo? Não está errado. Isso está correto. Apenas está incompleto. Só isso. O fato de uma pessoa fazer algo certo não significa que aquilo é produtivo em absoluto. Pode ser metade produtivo. Né? Como, por exemplo, o caso do sábio aqui. O sábio, ele estava fazendo as coisas certas, cuidando da humanidade, se preocupando com o bem-estar da humanidade, né? E estava tudo bem. Mas ainda assim, ele estava com a sua mente insatisfeita. Por que a mente dele estava insatisfeita?
Ele estava fazendo bem. Era uma pessoa moral, uma pessoa religiosa, uma pessoa consciente. Mas ainda assim, ele estava com a mente insatisfeita. Já pensou? Se ele, que é um sábio, altruísta, preocupado com a humanidade, e apesar de todos os esforços altruístas dele para com o bem-estar da humanidade, ainda assim estava insatisfeita, a mente estava insatisfeita, como assim? Quais são as nossas chances nesse contexto aí, então? Né? O que a gente pode fazer de diferente, de melhor, que possa superar essa situação para que a nossa mente fique satisfeita? Ou então, nós estamos destinadas a nunca ter nossas mentes satisfeitas, já que o sábio, apesar de tudo o que ele estava fazendo, estava com a mente insatisfeita. Que fenômeno é esse? O que justifica isso? Né? Vamos ver o próximo verso. Ó. Assim, o sábio, estando com o coração insatisfeito, olha aí, coração insatisfeito, né? Começou de imediato a refletir. Por quê? Né? Porque ele conhecia a ciência da religião e ele disse para si mesmo, o que está acontecendo aqui? O que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo que não está produzindo satisfação em meu coração? Né? Nos próximos versos, vai explicar. O mestre espiritual, Narada Muni, aparece para ele nesse momento. Nos próximos versos, ele vai dar a seguinte explicação. Olha, veja bem, apesar de você fazer o bem, dar alimentos, fazer caridade, cuidar dos pobres, rezar para o bem-estar deles, apesar de você ser uma pessoa piedosa, religiosa, você não está satisfeito porque a sua compreensão do Supremo está incompleta. O seu desinteresse na pessoa suprema te torna um ser incompleto. Você é um ser auspicioso, respeitável, adorável pelos demais, mas você é um ser incompleto. E essa sua incompletude traz insatisfação para você. E o motivo pelo qual você está insatisfeito, a sua mente está insatisfeita, o seu coração está insatisfeito, porque você não está demonstrando interesse na pessoa para a qual você está prestando todos esses serviços. Ele vai dizer, não, mas eu rezo para essa pessoa. E Narada Muni vai perguntar, qual pessoa? Para quem você está rezando? Ah, mas aí já não sei. Eu estou rezando para a luz. Então, esse é o seu problema. Como que você está prestando um serviço para alcançar uma pessoa que você não sabe quem é e tampouco demonstra interesse em saber quem é essa pessoa? Está incorreto. Você está incompleto. Então, se apesar de você ser uma pessoa espiritual, religiosa, bondosa, caridosa, faz serviços voluntários, reza sinceramente pelo bem-estar da humanidade, se apesar de tudo isso, você ainda tem a insatisfação no coração ou aquele sentimento de incompletude, possivelmente a sua situação seja semelhante ao do sábio Vyasadeva. E, normalmente, costuma ser equivalente. O problema costuma ser equivalente. Tá? Então, assim, tudo bem. Supomos que eu seja Deus. Vamos, né, usar esse argumento. E você não esteja se sentindo completa e satisfeita ou satisfeita, realizada na sua busca de mim. Apesar disso, você não vai perder o seu trajeto, porque nesse caminho não há perca nem diminuição. Você virá a mim. Eu farei com que você chegue até mim. Mas o seu desinteresse na minha pessoa, naturalmente, te deixa distante de mim. E aí o seu sentimento de estar incompleto é natural, porque falta a compreensão de mim, muito embora você me busque. Então vai faltar essa peça. Se essa peça não for colocada no componente do jogo, do quebra-cabeças, o quebra-cabeças não está completo.
Não basta você ser uma pessoa sagrada, não basta você ser uma mulher divina, uma mulher espiritual, uma espiritualista. Não é o suficiente para produzir ananda, satisfação. Produz uma pessoa piedosa, cujo destino será piedoso. Tudo bem. Mas você vai passar uma vida inteira sem experimentar o ananda, que é o destino emocional das almas. E se você quiser ter uma amostra grátis, não grátis, mas uma amostra direta do destino final a qual você, alma, está destinada em termos de satisfação do espírito, essa pecinha tem que ser colocada no conjunto do quebra-cabeças. E aí, o que vai precisar para que você consiga colocar essa pecinha? Ah lá, Devandão, eu já sabia, eu estava esperando, demorou para você falar. Mas você vai falar. Quer ver? Eu vou ouvir você falar. Fala, Devandão. Satisfaça o seu desejo de falar. Eu vou falar sim. Porque eu não sou o primeiro, não serei também o último a falar. O primeiro foi Narada Muni, o mestre espiritual de todos os mestres. Então, por que eu falarei uma coisa diferente que o mestre espiritual está falando? Já que o que ele está falando é funcional, verdadeiro, produtivo, estatístico, procedente, fundamentado, coerente e definitivo. Não está dito que o time que se ganha não se mexe? Né? Então, assim, Narada Muni, ele vai dizer o seguinte: você precisa se interessar pela pessoa suprema. Fale sobre a pessoa suprema. Escreva sobre a pessoa suprema. Descreva a pessoa suprema. As pessoas vão precisar disso. Elas estão perdidas. Elas não sabem quem é a pessoa suprema. Alguém tem que falar. E das pessoas qualificadas para falar, você, Vyasadeva, é a pessoa eleita, decidida para falar. Então, fale. E você vai sentir satisfação. Revele a pessoa suprema. Conte ao mundo quem é essa pessoa. As almas precisam saber, ter informação de quem é essa pessoa. E vai chegar o momento em que a humanidade vai estar preparada para olhar essa pessoa e identificá-la como sendo a pessoa suprema. Então, fale sobre ela. E o Ananda vai vir no seu coração. E ele procedeu assim. Seguindo as orientações do mestre espiritual, ele alcançou a realização perfeita e pôde visualizar diretamente a pessoa suprema, o que provocou no coração Ananda. Talvez você esteja interessado nisso também. Porque religião por religião, gente, olha, tem religiões que não vão exigir que você acorde cedo. Uma vez, uma menina que eu ensinava, né, a consciência de Krishna, encontrou outra forma de religião. E aí, um dia, por coincidência, eu fui assistir uma palestra e ela estava no meio de um grupo, do grupo da religião dela, e eles foram dar, né, palestra, falar. E na hora que ela foi fazer a fala dela, ela não sabia que eu estava na sala. Ela falou: nossa, finalmente eu encontrei a minha religião certa, porque agora eu não preciso mais fazer o sacrifício de acordar cedo. Incrível que ela falou isso daí, eu ri, achei tão engraçado, porque aquilo foi satisfatório para ela. Eu fiquei feliz por ela, falei, que bom, né? Porque pelo menos agora ela está calma, né? Mas aí o que acontece? Religião por religião, aí depois essa pessoa tem que dormir e ela tem que lidar consigo mesma, sozinha, em alguns momentos. Aí é que a coisa fica diferente. Mas na prática pública da religião, todos somos encantados, todos somos estáticos, êxtases coletivos, catarses coletivas, euforia coletiva, delírios coletivos são produzidos no êxtase do calor, do fervor, do louvor religioso. Mas em casa, quando você escova os dentes e olha para si mesma e tem que lidar consigo própria, aí é que as coisas modificam um pouco, né? Quando tem os problemas da vida e você tem que lidar com aqueles problemas da vida, aí as religiões às vezes nem funcionam, as pessoas ficam até revoltadas contra Deus, tem pessoas até que se revoltam. Mas aí, como assim? Onde está você? Está vendo tudo e fica aí parado, com cara de viado que viu o Catinguele, né? Está vendo tudo, não faz nada.
Mas que tipo de Deus é você? Vou te dispensar, hein? Olha lá, eu tô só dando aqui o aviso prévio, que a qualquer momento você vai ser dispensado. É, tem gente que faz isso, não sei se já, mas tem gente que faz assim. Por quê? Não tem Ananda, falta a experiência da completude. E essa experiência da completude só se dá quando, de fato, a pessoa tem compreensão direta da pessoa suprema. E para isso é necessário conhecimento. Você vai precisar de conhecimento, cognoscimento. Vem de cogno, do grego, cogno, que vem de logos, que significa conhecer, que vem de ígneo, que significa iluminar, que vem de agni, que significa fogo. Então você vai precisar de luz, conhecimento. E se você é uma dessas pessoas que busca a realização da transcendência ainda em vida, se você é uma dessas pessoas que não vai somente fazer uma aposta de futuro com base na fé, mas você quer experimentar o produto da transcendência ainda em vida, aí você vai precisar de colocar a pecinha lá. E essa pecinha delicada precisa de uma certa sutileza, e essa sutileza se obtém com interesse no conhecimento. Pois é. Pois é, vocês não esperavam, né? Mas é. Conhecimento. Tem que se interessar. Tá bom? Então, aqueles que se interessarem pelos conhecimentos, nós acolhemos porque estamos interessados em pessoas interessadas. Mas todos têm direito de participar, né, do sistema, seja ele através da religião, do método da religião, ou da aquisição de conhecimento. Entretanto, aqueles que buscam conhecimento são superiores, porque são esses que completam a equação, são esses que se sentem plenos e completos. Ok? Muito bem. Então, obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.